A verdade é a seguinte: aconteceu hoje a prova da ESA, e a prova da ESA contém 6 questões de geografia. Qual é o meu objetivo? É corrigir a prova da ESA de geografia aqui, agora, com vocês. Deixa um like aí pro professor, para dar uma ajudada na divulgação. Quanto mais like, mais o YouTube entende que é importante. Fala aí, Igor. Tranquilo? Tranquilo com você, meu brother? Espero que sim. Tô aqui fazendo essa live aqui, fazendo esse gabarito comentado. E eu queria deixar bem claro, não é o gabarito oficial, beleza? Mas é o meu gabarito. É o gabarito oficial do Leandro Levi. A questão número 1 de hoje, ela dizia isso aqui, ó. O relevo não é estático, mas dinâmico. O modelado da crosta sofre contínua transformação. Esse fluxo pode ser muito lento, e quase sempre nossos sentidos são incapazes de captá-los. As transformações morfológicas são provocadas por 2 tipos de forças: os agentes internos, ou modeladores, e os agentes externos, ou esculpidores. Podemos citar como exemplo de agente externo. Existem os agentes endógenos, que são internos, e aí nós temos o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Tectonismo é o movimento das placas tectônicas. A gente tem, por exemplo, a epirogênese, que é a formação de nuances na superfície terrestre a partir do movimento vertical do magma. Vertical é a epirogênese, e aí pode ter uma subsidência ou pode ter um soerguimento. Se for subsidência, se alguma parte do relevo descer, acontecer uma subsidência, a gente chama de epirogênese negativa. Se alguma parte do relevo soerguer, subir, a gente fala que é uma epirogênese positiva. E tem a orogênese, onde acontece a formação de algum tipo de relevo a partir do movimento horizontal das placas tectônicas. Isso tudo dentro do tectonismo. O vulcanismo nada mais é do que o extravasamento do magma na superfície. Extravasamento de magma na superfície vai modelando o relevo terrestre. Então, o vulcanismo é um agente endógeno modelador de relevo. E os abalos sísmicos, tanto o terremoto quanto o maremoto, também são modeladores endógenos de relevo. Só que ele está pedindo o exemplo de agente externo. Aqui nós temos terremotos interno, vulcanismo interno, abalo sísmico interno e tectonismo interno. Os terremotos são um tipo de abalo sísmico. Tectonismo interno, intemperismo. O que é o intemperismo? É um dos agentes que ajudam a esculpir os relevos aqui na superfície terrestre. É um agente exógeno. Beleza, galera? Então, dentre os agentes exógenos, nós temos o intemperismo, que é como se fosse uma fragilização da rocha, e aí essa rocha pode ser fragilizada fisicamente, quimicamente ou biologicamente. E aí temos o intemperismo físico, químico e biológico. E depois que acontece o intemperismo, a rocha fica suscetível a sofrer erosão. E a erosão, sim, é a soltura de sedimento, o transporte do sedimento e a deposição do sedimento. E aí pode ser pelo vento, pode ser pela água da chuva. Então o intemperismo é o gabarito da número 1, que apareceu hoje na prova da ESA. A questão 2. Tinha um texto acima, né, falando sobre alguma coisa, só que o texto que mais importava era esse aqui. O tipo de agricultura que prevalece na localidade é voltado para as necessidades imediatas de consumo alimentar dos próprios agricultores e de seus dependentes. Ou seja, é para a família. Pode ser agricultura patronal? O que significa agricultura patronal? É a agricultura empresarial. Aquela do agronegócio, aquela dali é para alimentar a família. Na verdade, tem alguma família trabalhando ali na agricultura patronal? Não, né? É outro tipo de mão de obra. Então a gente já tiraria a agricultura patronal e a agricultura patronal aqui, a intensiva e a extensiva, beleza? Ficaria a agricultura de jardinagem, que é aquela própria técnica do terraceamento, né? Lá no Sudeste Asiático, agricultura em curvas de nível, agricultura itinerante e a agricultura de plantation. Vamos entender, então. Por falta de assistência técnica e de recursos, então é uma agricultura que tem pouco dinheiro e pouca tecnologia, consequentemente. Ao perceber o esgotamento do solo em uma área cultivada, a família desmata uma área próxima e pratica a queimada. Ah, entendi. Quando fala de queimada, está falando de agricultura itinerante. O que é algo itinerante?
é algo que fica mudando de lugar. E o que significa mudar de lugar? Porque a família não tem tecnologia. A única técnica que ela tem é de botar fogo. Quando você bota fogo no resto de floresta que você acabou de desmatar, você cria um solo mais fértil, você cria adubo para o solo. E aí ela vai e utiliza aquele solo, depois queima de novo, só que esse adubo vai diminuindo com a quantidade de vezes que você vai botando fogo. Então eles têm que estar sempre mudando. Por isso, agricultura itinerante. Beleza? Então, desmata a área, queimada para acelerar o plantio, dando início à degradação de uma nova área, que será brevemente abandonada, ou seja, eles ficam itinerantes. O tipo de cultura observado pelo militar caracteriza-se como agricultura itinerante, galera. Essa daqui eu falei em sala, falei várias vezes em sala na aula de Geografia Agrária. Tanto para a turma da ESA, para as turmas da ESA que eu dou aula, a galera do Papirando, a galera do Avro, quanto para a turma da SpaceX que eu dou aula para a galera do Papirando. Eu falei em sala que um dos tipos de agricultura itinerante, na verdade, um dos tipos de agricultura é a agricultura itinerante. E aí eu expliquei o que era do fogo. Aqui, queimada, galera. Beleza? A questão 3. Eu dei uma resumida, né, para caber aqui. Um pilotão da Brigada Paraquedista realizará um salto na cidade de Rio Branco, no Acre. Já era para lembrar que Rio Branco está no -5, no fuso horário -5. Quais são os 4 fuso horários que o Brasil tem? -2 em relação ao horário de Greenwich, -3, -4 e -5. O -3 é o horário oficial de Brasília. O -2, que está 1 hora adiantado em relação ao -3, é o horário de Fernando de Noronha, das Ilhas Oceânicas. O -4 pega ali o estado do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e também uma parte do Amazonas. E o -5 é o Acre e a partezinha do Amazonas que ficou no -5. O -5 está 2 horas atrasado em relação ao -3. Então, quando ele fala que partiu de Rio Branco, está no -5. O avião partiu às 8 horas do Rio de Janeiro. Que horas eram no Acre quando o avião partiu? Se o Rio de Janeiro está 2 horas adiantado em relação ao Acre, então aqui partiu 6 horas da manhã. Quando o avião estava levantando voo no Rio de Janeiro, quando o cara olhou no relógio, no Rio de Janeiro eram 8 horas. Mas o cara lá no Acre olhou no relógio, eram 6 horas. O Acre está 2 horas atrasado em relação ao Rio de Janeiro. E aí, após 2 horas e meia de voo, fez uma escala de 2 horas em Brasília. Ou seja, 4 horas e meia que a gente tem que adicionar aqui já, né? Se eram 6 horas no Acre, a gente adiciona 4 horas e meia, a gente tem 10 e meia da manhã. Beleza. Considerando o fuso horário brasileiro, estamos considerando, e que o tempo de voo de Brasília até o ponto do salto é de 3 horas e meia, 10 e meia mais 3 horas e meia, dá 14 horas, galera. Mole. Era só ir adicionando as paradas. Adiciona o tempo do Rio para Brasília, o tempo que eles ficam em Brasília e o tempo de Brasília pro Acre. Era isso. Você tinha que saber que o Rio Branco no Acre estava no -5. E quem é meu aluno sabe. Beleza? Aí, só tem 2 likes. Maior vacilo, hein? Mas eu vou continuar porque eu sou ruim. A questão 4 falava sobre um fenômeno que nós chamamos de impacto ambiental urbano. É um fenômeno urbano que acontece por conta da poluição. As figuras retratam um problema ou fenômeno climático urbano que afeta diariamente a vida das pessoas, principalmente durante o inverno. Esse fenômeno aqui, ele é muito famoso por acontecer no inverno e em alguns lugares específicos que geralmente são enclausurados entre áreas altas, que é o caso da cidade de São Paulo, por exemplo. Está entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. E aí a cidade de São Paulo, no inverno, o sol não tem capacidade suficiente para aquecer a superfície e fazer o ar quente subir, né? O ar quente ascender, o que é um movimento normal da atmosfera. O sol, quando ele nasce, passando as horas do dia, ele vai aquecendo a superfície, o ar quente sobe. No caso de uma cidade extremamente poluída, que tem a poluição concentrada ali por conta de estar no local mais baixo, isso vai ser bom, porque o ar quente subindo vai dissipar a poluição lá na alta atmosfera. Porém, no inverno, o sol fica com baixa capacidade de aquecer a superfície. E aí, às vezes, não acontece essa inversão térmica. E aí, nós temos os poluentes permanecendo ao longo do dia na baixa atmosfera, causando vários problemas respiratórios nas pessoas. Então, o nome desse fenômeno é inversão térmica. Ilha de calor é quando a gente tem o meio urbano, a mancha urbana, com uma temperatura média muito maior do que o seu entorno, que é menos urbanizado. Estiagem é quando fica muito tempo sem chuva, muito tempo de seca. Chuva de convecção é um dos tipos de chuva, que é a chuva de verão. Esquentou a água da superfície,
a água evaporou durante o dia inteiro, né, naquele calorzão, e aí no final da tarde a atmosfera está saturada de água, e aí, pum, precipita. Chuva de convecção é a chuva que tem todo dia na Amazônia. E a abóbada atmosférica é quando você tem nuvem na atmosfera que você confunde lá com a poluição, né? Na verdade, você acha que é nuvem e é poluição. Essa é a abóbada atmosférica. A questão 5, eu também dei uma resumida, mas não vai perder nenhuma informação importante para a questão. Em uma pesquisa, um grupo de alunos da ESA levantou as seguintes informações. No panorama global, o Brasil se distingue pela participação muito elevada das fontes renováveis. O que é uma fonte de energia renovável? É aquela que, no tempo de vida humano, nós conseguiremos renovar. Diferentemente do petróleo, por exemplo, que a natureza demorou milhões de anos para fazer e a gente não consegue fazer petróleo no tempo de vida que a gente tem. Então, na estrutura de oferta de energia, no Brasil, as fontes renováveis representam perto de 45% do consumo total, resultante de uma combinação de fatores naturais favoráveis e de políticas energéticas orientadas para fazer o uso eficiente dessas vantagens. Que vantagem é essa, galera? O Brasil é o país que mais tem rio no mundo. E o predomínio aqui, na nossa rede hidrográfica, é de rios de planalto. Rios com águas encaixoeiradas, águas rápidas. É um rio muito propício à instalação de hidrelétricas. Por isso que o Brasil baseou a sua matriz elétrica na energia hidráulica, através das hidrelétricas. A privilegiada posição brasileira descrita nas informações do texto é fruto do peso excepcional das seguintes fontes. Aí nós temos energia nuclear. A energia nuclear no Brasil tem, mas é muito ínfima a participação dela na matriz elétrica, na matriz energética como um todo. Por quê? Esbarra nos ambientalistas, na questão ambiental. A energia solar ainda é muito cara. O gás xisto, o Brasil tem pouco gás xisto. Energia eólica, ainda estamos caminhando. Não fazem parte de uma grande fatia das fontes de energia do Brasil como um todo. O gás natural já faz alguma diferença, né? Que é o gás que a gente traz da Bolívia. O biodiesel, que é o que a gente planta como biomassa, né? E o carvão mineral, o Brasil é pobríssimo, o Brasil tem que importar carvão mineral. O etanol, o Brasil é pioneiro no programa Proálcool. Só que tá aqui, ó, energia hidráulica, que é a energia hidrelétrica, e a biomassa. O que é a biomassa? O etanol, o biodiesel, é energia, fonte de energia através da vida. E o Brasil é privilegiado por ter um território gigantesco e propício à plantação, por exemplo, da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é muito bem-vinda aqui nesse combo, né, de clima, solo, rede hidrográfica, e aí a gente tem a cana-de-açúcar como matéria-prima do etanol, diferentemente dos Estados Unidos, que usam milho. Então, o gabarito letra E, energia hidráulica e biomassa. A última questão, muito mole também. A imagem acima representa uma obra da infraestrutura construída no regime militar. Também dei uma enxugada, tá, galera? Assinale a alternativa que apresenta uma obra de infraestrutura do período do milagre econômico brasileiro. E aí tem Hidrelétrica de Três Marias, Vale do Rio Doce, Hidrelétrica de Belo Monte, CSN e Hidrelétrica de Itaipu. Primeiro, uma foto que veio na prova muito parecida com essa, e aí era a foto da usina de Itaipu. A usina de Itaipu é uma das obras faraônicas do governo militar, numa época em que a gente tinha um crescimento excepcional, exorbitante da economia brasileira. Por quê? Porque o governo militar investiu muito em infraestrutura, muito em obra, e isso fez com que a gente tivesse a queda do desemprego e a queda da inflação. Só que isso acaba em 73 com a crise do petróleo. Então, a única obra faraônica que está aqui é a usina hidrelétrica de Itaipu. Então, galera, a prova muito fácil. Era importantíssimo que vocês conseguissem o 6/6 para aprovação. Muito mais fácil do que a do ano passado. Mas vamos para cima. Uma prova não define vocês. E tamo junto, então. Vou encerrar aqui a nossa correção. Um beijo no coração de vocês. É nóis. Valeu.